Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão muito importante que tem me incomodado demais nos últimos dias. O cientista, físico, como preferirem chamar Carl Sagan, autor desse livro fantástico aqui, O Mundo Assombrado pelos Demônios, costumava dizer que nós temos um grande problema. A gente vive numa sociedade cada vez mais dependente da ciência e da tecnologia, mas paradoxalmente uma sociedade que entende cada vez menos de ciência. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou trazendo Carl Sagan para esse canal de sociologia? Por um motivo muito simples. A gente está vivendo uma das piores pandemias da história, que já ceifou quase 1 milhão de vidas no mundo, e no Brasil estamos chegando a 180 mil mortes. Obviamente, mortes que poderiam, muitas delas, talvez a maioria delas, serem evitadas se nós tivéssemos um conhecimento um pouquinho melhor de ciência e principalmente se os políticos tivessem levado a ciência um pouquinho mais a sério. Estamos encerrando o ano de 2020, entrando no ano de 2021, ainda com pandemia, e muitos países já saíram à frente na corrida pela vacina. Já tem planos de vacinação, já estão negociando com as empresas que produzem uma vacina para a Covid-19 e já estão até com datas para iniciar a vacina, enquanto no Brasil nós estamos simplesmente com um debate nebuloso sobre isso. Um debate que ainda é negacionista, de certa forma, em relação à gravidade da pandemia, mesmo com 180 mil mortos, e um debate que se tornou ainda mais negacionista em relação à questão da vacina. O tempo inteiro, os detratores da pandemia, aqueles que não acreditavam na pandemia, que não acreditavam no isolamento social ou mesmo no uso de máscaras, passam a questionar a vacina, questionar as empresas que produziram a vacina e costumam justamente fazer uma falsa correlação entre politicagem e pandemia, entre politicagem e vacina e, é claro, entre politicagem e ciência. Isso nos mostra o quanto essas pessoas não entendem nada de política e nada de ciência, o que paradoxalmente explica por que o Brasil está na situação que está. E é justamente esse o grande tema do nosso vídeo, a relação entre ciência, política e vacina. E como isso funciona? Durante muito tempo se alimentou na cabeça das pessoas uma ideia romântica sobre ciência, uma ideia romântica sobre cientistas, como se cientistas fossem aquelas pessoas que estão lá nos seus laboratórios, sem nenhuma influência do mundo externo, apenas dedicadas em produzir conhecimento e produzir ciência. Uma grande balela. Talvez um pouco dessa balela chega nas pessoas por causa de sociólogos e filósofos que tentaram criar os métodos científicos para as ciências humanas e os métodos em diferença ou contrariando, enfim, em contraste com os métodos da ciência natural. Um dos grandes autores a falar sobre isso é o Max Weber, nesse livro fantástico aqui, Ciência e Política, Duas Vocações. O que Max Weber vai propor nesse livro? Havia toda essa discussão sobre a neutralidade do cientista, sobre como o cientista deveria se manter livre de influências sociais, de influências políticas, de influências ideológicas, como se fosse possível um ser humano estar livre dessas influências. O Weber vai dizer que existe uma postura do cientista e uma postura do político, funções do cientista e funções do político. E essa fronteira ética entre ciência e política não pode ou não deve se misturar, até o ponto que ele cria o conceito de neutralidade axiológica, sabendo que um cientista jamais pode ser neutro, mas que pelo menos o cientista traga à sociedade quais são as suas ideias, quais são as suas ideologias que o motivam. Então essa é basicamente a distinção entre cientista e político aqui na obra do Max Weber. E também segue uma questão um pouquinho mais profunda, no sentido de que o cientista não pode ser responsabilizado pelo uso político da ciência que ele criou. Max Weber também explora um pouquinho essa questão. Mas o fato é que a partir daí essa distinção entre o cientista e o político, ela ganha muita ênfase na sociedade e sempre quando
surge a ideia de que alguma coisa feita por um cientista é motivado por influências políticas, você passa a desmerecer a ciência que esse sujeito produziu. No entanto, essa visão romantizada da relação separada entre ciência e política, ela foi colocada no chão já há um bom tempo, principalmente pelo trabalho de um filósofo francês muito importante, um cara chamado Bruno Latour, autor de vários livros, mas eu vou trazer dois para vocês hoje aqui. O primeiro deles, o livro Jamais Fomos Modernos. Nesse livro aqui, o Latour faz uma crítica a essa ideia da sociedade moderna de conseguir separar em caixinhas os diferentes setores da nossa vida, como se o cientista estivesse ali e o político estivesse aqui, e essas coisas não se misturam. Latour já mostra para nós que isso é uma grande balela, e ele nos mostra isso. Deixa eu ver qual é a data original desse livro aqui. A primeira publicação desse livro foi em 1991, ou seja, já faz um bom tempo que essa distinção entre atividade científica e atividade política já deveria ser superada. Não contente apenas com o livro Jamais Fomos Modernos, Latour também publica um outro livro muito importante chamado Ciência em Ação. Eu não tenho um livro impresso aqui, mas vou deixar ele linkado aqui para vocês. No livro Ciência em Ação, Bruno Latour vai mergulhar nos laboratórios, vai acompanhar a rotina dos cientistas da chamada ciência dura, né? A ciência de ponta, a química de ponta, a biologia de ponta, a ciência farmacêutica, essa que está por trás da criação de uma vacina. E ele percebe uma coisa muito importante: quanto melhor político for, melhor o cientista é. Para ser o melhor cientista, ele tem que ser também um bom político, mostrando a relação íntima que existe justamente entre fazer ciência e fazer política. Isto por quê? Um cientista não é só o cara que está lá no laboratório coordenando uma equipe de pesquisa. Ele é o cara que precisa trazer recurso, ele é o cara que precisa vender a sua pesquisa, ele é o cara que precisa conquistar financiadores, apoiadores para a sua pesquisa, precisa convencer a sociedade e órgãos de financiamento de que a pesquisa dele é importante, pode salvar vidas ou pode ajudar a sociedade de uma maneira ou de outra. Nesse caso, a atividade científica é, por excelência, também uma atividade política. Por isso, pensar política e ciência como sendo coisas separadas só nos mostram que a pessoa que pensa isso não entende nada de política e não entende nada sobre como funciona a ciência. E agora nós temos então a discussão sobre a vacina. Não importa se estamos falando da Coronavac ou de qualquer outra das vacinas que estão disponíveis no mercado ou que estão para ficar disponíveis no mercado. O questionamento que muitas pessoas trazem é: como afinal de contas uma vacina pode ficar pronta em tão pouco tempo? Vacinas demoram décadas para ficar pronto. Mentira, falam isso justamente porque não entendem como funciona a ciência e não entendem que uma coisa é um pesquisador sem recurso pesquisando uma vacina. Outra coisa são os principais laboratórios de ponta dialogando, trocando conhecimento um com o outro, com muito recurso e muita gente pesquisando, produzir uma vacina de maneira muito mais rápida. Então a ideia de que uma vacina só pode ser boa se ela for feita em 10 anos é uma ideia estúpida, uma ideia justamente de que não conhecem como funciona o procedimento científico. É legítima essa preocupação? Com toda certeza ela é uma preocupação legítima. Outra preocupação que tem por trás disso, aí vem as teorias da conspiração, no final das contas que o vírus é uma criação chinesa e que a vacina chinesa ou qualquer outra vacina, sabe, essa coisa aí dos movimentos anti-vacinas, né, que novamente vão mostrar que essa galera tá fora de qualquer base com a realidade. E eu falo isso para vocês porque geralmente quem questiona a vacina vai dizer assim: não, eu não acredito em nada, eu estou adotando uma postura cética. O Carl Sagan, no Mundo Assombrado pelos Demônios, vai justamente dizer que essa postura cética, de não acreditar a priori em qualquer coisa, é uma postura científica, é uma postura importante, é uma postura extremamente racional. E obviamente Carl Sagan está certo a respeito disso. A gente precisa questionar, a gente não pode simplesmente acreditar em tudo. O problema, galera, é o combo. Porque quem está questionando a vacina hoje não é alguém que está apenas questionando a vacina porque, como Carl Sagan diz aqui, tem um sentimento cético, uma mentalidade crítica, de questionador e uma vontade de descobrir, de pesquisar mais. Não, tem um combo. Porque o cara que está questionando a vacina hoje
é a mesma pessoa que diz que o vírus foi fabricado no laboratório chinês, era também a mesma pessoa que dizia que não existia pandemia, que a pandemia era uma invenção, era a mesma pessoa que dissesse que mesmo que se existisse pandemia, ela não ia afetar o brasileiro, ia matar tipo 800 pessoas, ia ser uma gripezinha, é a mesma pessoa que também não quer usar máscara, porque máscara não serve para nada, é a mesma pessoa que também é contra o isolamento social. Você percebe que existe um combo de idiotices que vão se juntando nisso, e a todas essas idiotices tenta-se dar um caráter de racionalidade, como se houvesse uma elegância, uma sofisticação em ser idiota. Eu questiono, eu não aceito tudo que a mídia coloca para mim. Grande besteira. Você não é um questionador, você é só um idiota que não entende nem como funciona a política, nem como funciona a ciência. Mas se quer entender, os livros estão aqui. Vou deixar aqui no link a descrição para você comprar esses livros que eu citei, livros muito importantes. Você pode comprar o livro, aprender um monte e ainda, por que não, ajudar aqui um pouquinho o canal. E eu quero muito saber o que você pensa sobre essa relação entre ciência política e vacina. Deixe aí nos comentários. Forte abraço a todos e valeu!